Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os notívagos. No horário solene do Bom Retiro, nesta terça-feira, são 9 horas e 32 minutos. Eu estou aqui com esse fundo pelado, porque acabei de mudar para a Flórida, ainda não montei a minha nova habitação de forma adequada. Comunico, sou homem do tempo, 32 graus, 8h30 da manhã, 8h32 da manhã, aqui na Flórida. Samuel, onde você está? Escritório da Sandy Vance, em São Paulo, 9h32, horário Bom Retiro. Nada pelado atrás de você. E nosso grande convidado, Demetrio Mainoli, doutor em Geografia Humana pela USP e comentarista da Globo News. Bem-vindo, Demetrio. Onde você está? Eu estou em São Paulo. Na minha casa, em São Paulo, num certo bairro de São Paulo. Tá certo. Não precisa melhor não contar para ninguém onde é, né? É melhor a clandestinidade. Mas é só uma brincadeira quente e frio. Quente e frio. Você está perto ou longe do Bom Retiro? Longe para padrões, vamos dizer assim, da região central de São Paulo, longe. Tá bom. Porque para nós, o centro do universo, você que é doutor em Geografia Humana, o centro do universo para nós é o Bom Retiro. Ainda não é Higienópolis, ok. Não. Pronto, já criou uma polêmica aqui com a gente. Escuta, Samuel, teu destaque, rapidamente, antes da gente tocar a bola com o Demetrio. Tá complicado encontrar destaque com tanta coisa rolando ao longo da semana. Nós continuamos tendo enfrentamentos na faixa de Gaza. A situação na Síria ficou muito complicada, deu uma acalmada nos últimos dias. A situação política em Israel está fervendo. Então, não falta assunto para nós abordarmos, e talvez uma peculiaridade, algo que interessante, que não chega para a maior parte do público. Está havendo um atrito muito curioso entre o embaixador americano em Israel e o governo israelense, relacionado com questões de turismo evangélico em Israel, inclusive com ameaças de retaliação. Um embaixador que é totalmente pró-Israel foi para lá por causa disso e está gerando muita polêmica no âmbito diplomático. O embaixador se acha mais judeu e sionista do que você, Samuel. Está difícil, mas ele pode achar o que ele quer. Não, ele se acha. O meu rápido destaque é justamente ligado a isso. Estou muito intrigado com o fato, o governo Trump, que não tem pudor para insultar metade da humanidade ou 90% da humanidade, está muito quieto sobre a Síria, sabe? Evitando ainda, não sei se é uma aposta ou foi uma aposta precipitada no novo regime sírio, como a gente diz, liderado por um ou não sei se é ex-jihadista de terno, elegante, Não existe ex-jihadista. Parece aquelas frases, né? Não tem ex-comunista, tem ex-comunista, tem ex-jihadista, mas isso é para conversa. Então estou muito intrigado, fizeram essa aposta, por enquanto, sabe? Há uma desavença com Israel, não sei se vai crescer tanto como essa questão do turismo evangélico abordada pelo embaixador Huckabee. Bem, Demetrio, bem-vindo. Eu me auto-intitulei primeiro perguntador para você, já que a bola está comigo, então eu vou fazer a primeira pergunta. Eu queria que você desse uma pincelada, porque o que nós vemos é o seguinte: depois do 7 de outubro, Israel, sem dúvida, recuperou o seu poder dissuasório na região e teve indiscutíveis vitórias militares. O contraste com isso é o isolamento crescente de Israel. Israel é um país pária em muitas partes do mundo. A gente está vendo, Israel perdeu a Europa. E não digo Europa, não, a esquerda da Europa, não, é Europa. Sabe, o governo da Giorgia Meloni denuncia Israel toda semana. Então, se Israel tem que calibrar, fazer custo-benefício, Israel acha que vale a pena isso, trocar essas grandes vitórias militares estratégicas por esse isolamento internacional.
o preço que Israel está pagando. Pois é, Israel venceu, nesse período, 3 guerras. Venceu a guerra com o Irã, venceu a guerra com o Hezbollah e, na verdade, venceu a guerra com o Hamas. Mas perdeu a guerra principal. A guerra principal é contra o inimigo interno. O inimigo interno é formado pelos ministros supremacistas de Netanyahu. E Israel se rendeu ao inimigo interno. Perdeu a guerra sem combater. E ao perder essa guerra, perdeu a legitimidade internacional, porque o inimigo interno impõe a Israel uma missão que vai contra a legitimidade histórica de Israel. A missão que foi imposta é a missão de destruir completamente Gaza, destruir as infraestruturas civis de Gaza até o fim, transformar Gaza num estacionamento e fazer a limpeza étnica. O grande evento agora é o evento que ainda não aconteceu. É o projeto da construção da tal, vamos colocar muitas aspas, cidade humanitária no sul da faixa de Gaza. E o deslocamento de, num primeiro momento, 600 mil palestinos de Gaza para essa chamada cidade humanitária. Isso se chama limpeza étnica. E as limpezas... Isso ainda não aconteceu. Mas isso é um projeto oficial nesse momento. E as limpezas étnicas são, classicamente, não preciso dizer isso para judeus, são classicamente o gatilho que detona o genocídio. O genocídio é essa acusação falsa que é levantada contra Israel, desde a fundação de Israel. Desde a fundação de Israel se fala Israel é um Estado genocida. O judeu, o antissemita do passado, você reconhecia porque ele desenhava judeu com nariz adunco. O antissemita contemporâneo você reconhece porque ele acusa Israel de genocídio desde 1948. Só que essa palavra, genocídio, levantada falsamente no Tribunal Internacional pela África do Sul, pode se tornar uma acusação verdadeira a partir do projeto da tal cidade humanitária, a partir do deslocamento dos palestinos para um campo de concentração. Cidade humanitária é um campo de concentração. É outra palavra que traz memórias particulares para os judeus. Então, esse é o grande evento e é por isso que Israel está perdendo o apoio dos seus aliados, dos aliados europeus. É por essas e outras que uma parcela, não dá para saber quanto, mas uma parcela que já parece significativa dos judeus de Nova York... Americanos. Não, eu digo de Nova York, votaram nas primárias democratas para o Mamdani, né? Um candidato cujas posições são ambivalentes, para dizer o mínimo, sobre o direito de Israel de existir. Antes de passar a bola para o Samuel, a única ressalva que eu tenho sobre esse aspecto que você falou, aqui é uma conversa aberta, eu acho que, como em todas as partes do mundo, a grande maioria dos judeus, quando vota levando em conta fatores locais, domésticos e não de política externa. Então, existe um perfil político dos judeus. Os judeus são plurais. Então, os judeus americanos são mais liberais hoje em dia do que os judeus brasileiros. Então, esse voto nele não é tanto em função do que está acontecendo no Oriente Médio, mas em função das circunstâncias da política local. Eu não tenho dúvida, mas o que está acontecendo no Oriente Médio permite a eles saltar uma barreira. Certas declarações de Mamdani representam uma barreira, ou representariam uma barreira no passado. Agora, é possível saltar essa barreira, tornar normais essas declarações e passar a discutir a sua candidatura com base em critérios de política local. Ok. Demetrio, eu queria fazer aqui uma ressalva. Nós, obviamente, estamos num podcast de 30 minutos e não numa mesa de discussão de um congresso onde nós podemos nos aprofundar, mas eu queria fazer uma ressalva em relação ao teu comentário. Quando nós usamos o termo limpeza étnica,
normalmente nós estamos falando da expulsão de uma população e não deslocamento de uma população num contexto como o que está acontecendo hoje. Israel tem justificativas militares para fazer essa concentração de população em função dos objetivos militares da ação em Gaza. Nós estamos falando principalmente de afastar possíveis terroristas da região da fronteira e com um plano que ainda não foi apresentado de alguma maneira reformular o governo de Gaza e a forma como essa população é administrada, através de algum acordo com a autoridade palestina, países do Golfo, Egito, o que quer que seja. Limpeza étnica e genocídio remetem, obviamente, ao que aconteceu com os armênios, ao que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, Ruanda e outros exemplos terríveis da história, e, obviamente, não é o que está acontecendo na faixa de Gaza. Há uma preocupação com essa movimentação forçada da população, mas nessa etapa nós estamos falando de um movimento tático baseado em aspectos militares que tem a ver com o combate ao Hamas e a eliminação de qualquer risco futuro nas fronteiras. Então, eu entendo a tua percepção de que há um movimento que inclui possíveis ações que poderiam levar ao conceito de limpeza étnica, mas eu respeitosamente discordo de que é isso que está acontecendo e que pode gerar uma acusação real de genocídio. Israel tem poderio militar suficiente para praticar um genocídio que não deixaria nenhum palestino vivo na faixa de Gaza. Essa é a tua pergunta? Samuel, você não discorda. É meu comentário. Sim, você não discorda apenas de mim, você discorda de mim e de Ehud Olmert. Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro conservador de Israel, deu recentemente uma entrevista dizendo que a tal cidade humanitária é um campo de concentração e é limpeza étnica. Por que ele diz isso? E eu também. Porque há dois tipos de deslocamento diferentes de população. Há as ordens de evacuação, que foram emitidas diversas vezes para áreas diversas da faixa de Gaza. Tem populações lá que foram evacuadas 3, 4 vezes, que podem ter uma justificativa militar no quadro de uma guerra onde o objetivo da guerra não está bem definido. Tá? Mesmo assim, porque o objetivo dessa guerra nunca foi claramente definido pelo governo de Israel, mesmo assim as ordens de evacuação anteriores podem ser justificadas com base em motivos militares. Não essa. Nesse caso, claramente, a ideia da cidade humanitária está ligada a uma série de eventos anteriores que são, em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho, a declaração de Trump de que Gaza precisaria ser esvaziada dos seus habitantes para se transformar numa riviera. Num resort. Nisso ninguém do Oriente Médio. E, em segundo lugar, o apoio explícito do primeiro-ministro de Israel e dos seus ministros supremacistas a essa declaração de Trump. O apoio explícito. E, em terceiro lugar, a criação de um órgão governamental oficial, a declaração de que ele seria criado, para promover a saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza. São atos oficiais. Né? E é nesse contexto de uma série de atos oficiais onde o governo israelense já declarou
que está em contato com outros países que aceitem receber palestinos de Gaza. Então, é nessa sequência de acontecimentos que se dá a declaração de que será erguida uma cidade humanitária no sul da faixa de Gaza para o deslocamento inicial de 600 mil palestinos. Esse é o contexto. Não é o contexto de necessidades militares essas ou aquelas. Só para terminar, existem dois discursos paralelos que emanam do governo de Israel. Você está repetindo um deles. Há um discurso que emana do governo de Israel no qual se justifica cada um dos atos de Israel na faixa de Gaza por necessidades militares. E há um outro discurso que corre paralelamente, que é esse que eu sintetizei aqui. Os dois correm paralelamente. E o fato de que os dois correm paralelamente explicita uma política. De um lado se faz um discurso que permite alegações que têm um valor diplomático, que tem um valor propagandístico, que tem um valor de defesa no Tribunal Internacional, e do outro lado se faz o discurso do projeto real do governo de Israel. É por isso que eu, assim como Omer, assim como Barak, aliás, Ehud Barak, dizemos: Israel está prestes a, isso ainda não aconteceu, está prestes a se engajar numa operação de limpeza étnica. E no dia que Israel fizer isso, então o Hamas venceu. Então o Hamas venceu porque a campanha que ele sempre fez, assim como vários outros agentes, o Irã, países árabes, ativistas ocidentais, de deslegitimação de Israel, então essa campanha terá vencido. Eu vou dar meu pitaco rápido sobre isso, já que todo mundo está dando comentário. Você falou em política, Demetrio. Na verdade, eu estou vendo isso como resultado da falta de política. Um dos pecados originais dessa guerra justa, chama de guerra justa, Israel jamais desenhou o day after. O que nós vamos fazer no day after da guerra? Porque o day after da guerra significa quem vai governar Gaza. Quem vai, não digo nem governar, quem vai administrar Gaza. Não estou nem discutindo uma instituição governamental em Gaza, autoridade palestina. Quem vai dar comida? Quem vai catar o lixo? Quem vai recolher os cadáveres, os feridos? Israel nunca quis fazer esse plano porque isso resulta, obviamente, em você ter que ter colaboração, no mínimo, administrativa local. Israel não fez isso. Isso é uma consequência de um plano. Você invade um país, se você, desculpa a expressão, se você quebra um vaso, você tem que depois consertar o vaso. Você passa a ser responsável. Tudo bem, você não quer administrar Gaza, você não quer ocupar Gaza, tudo bem. Que o exército Israel não quer ocupar Gaza. Para que eles querem? Não querem. Eles querem vencer a guerra, mas não querem ocupar Gaza. O exército não quer. O exército. Mas o governo de Israel falou: tá bom, nós não queremos os palestinos sequer administrando Gaza agora. Mas quem vai administrar Gaza? Quem vai dar comida? Então, essas soluções improvisadas estão se revelando dantescas. Sabe? Mas por que não há uma política? Por que a política não haver política sobre o governo e a administração de Gaza? Porque a última política de Israel de administrar Gaza foi um fracasso, que era colaborar com o Hamas. Não. Mas por que ela não foi substituída por outra política, Caio? Agora, primeiro porque o governo Israel, a coalizão de governo Israel não aguenta. Para o day after. E eu pergunto, não tem, porque não ter política é ter uma política. Claro, não. O Demetrio tem razão. O que está acontecendo em Gaza e essa falta de política tem a ver com a posição desses membros extremistas do governo israelense. A coalizão não aguenta. A resposta, Caio, para a tua pergunta, eventualmente também serve como uma pergunta para Israel. Qual é o governo do day after em Israel? Em algum momento vai haver eleições em Israel. A maioria da sociedade israelense ainda é a favor de uma solução que acomode algum tipo de negociação
negociação com os palestinos e talvez no próximo processo eleitoral israelense haja condições de eliminar esses elementos extremistas do governo e mudar o rumo, mas isso é um ponto de interrogação que a gente não tem como responder nesse momento. E a pergunta Caio, sobre a tua observação, lá no início, essa pergunta foi feita sem parar. Qual é a política para o day after? E havia uma clara alternativa. Num certo momento, a autoridade palestina admitiu que o Hamas não teria legitimidade nenhuma para voltar a governar Gaza. Num certo momento, os países árabes da região se dispuseram a, junto com a autoridade palestina, negociar com Israel o day after. E, obviamente, essas possibilidades, e explicitamente essas possibilidades, excluíam o Hamas da possibilidade de administrar a faixa de Gaza. Explicitamente em texto dos países árabes. Israel poderia ter se engajado nesse caminho, exigindo a deposição das armas pelo Hamas, a retirada do Hamas da faixa de Gaza e algum tipo de governo formado pelos países árabes e pela autoridade palestina. Mas a resposta de Israel foi que a autoridade palestina também não poderia administrar a faixa de Gaza. E essa resposta... falta combinar com o Hamas, né? O Demetrio, falta combinar com o Hamas. Ninguém quer o Hamas. Mas veja, o Hamas foi praticamente destruído do ponto de vista militar. Se houvesse uma alternativa política ao Hamas, dentro da faixa de Gaza, entre os palestinos da faixa de Gaza, é muito difícil ver a possibilidade do Hamas continuar a administrar as ruínas do território. Que jamais houve uma alternativa política. Mesmo sem alternativa política, o que está acontecendo hoje é que milícias, clãs e milícias palestinas começam a representar um desafio militar ao Hamas. Uma delas, aliás, parcialmente financiada por Israel. Mas, Demetrio, o problema é que tem, infelizmente, se volta a falar uma expressão maldita em Israel e fora, parte das operações militares que Israel está realizando agora em Gaza eles estão aparando a grama, né? Porque era uma coisa que existia antes. Porque as forças militares de Israel estão voltando a atuar pela quarta vez, voltam para o mesmo lugar. Obviamente que é muito difícil você pode destruir o Hamas como uma poderosa, potente força militar e mesmo guerrilheira e terrorista, sabe? Ou seja, o Hamas não vai realizar um 7 de outubro. Mas os remanescentes do Hamas e uma capacidade que esses grupos têm de regeneração através de subgrupos descentralizados continua. Enquanto ele não for derrotado politicamente, ele continuará a existir. Isso é difícil. Enquanto se você ele não tem uma for ideia alternativa ao Hamas, para a população local... Sim. Se o Hamas tiver 10% de apoio popular, ali você está cultivando 10% de terroristas. Caio, vamos aproveitar... A não ser que você tenha um governo alternativo engajado na eliminação de elementos terroristas mais do que um governo, você tem que ter uma ideia governa. alternativa para Gaza. Mais do que um governo, uma ideia alternativa. Que não ser... Bem, desculpa, estamos se estendendo. Vamos aproveitar a presença do Demetrio para abrir um pouco o leque. Como você vê o que está acontecendo na Síria no contexto mais amplo do Oriente Médio, da disputa entre as grandes potências pela presença naquele território e a ideia de que um governo como esse, liderado por um jihadista, pode, de alguma forma, se acomodar de maneira pacífica num ambiente como o do Oriente Médio? Veja, em primeiro lugar, a derrubada do regime sírio foi muito menos o resultado da força interna
desse movimento que o derrubou, e muito mais o resultado de fatores externos, dois em particular, né? A humilhação do Irã e a derrota militar do Hezbollah por Israel. Isso produziram um enfraquecimento extraordinário do regime sírio, que já estava fraco em função de tantos anos de guerra civil. Em segundo lugar, o apoio turco, o apoio logístico, financeiro, militar da Turquia ao grupo que derrubou o regime na Síria. Então, foi Turquia e Israel, não juntos, mas paralelamente, é que produziram a queda do regime sírio. E veja, é verdade, o líder, Al-Shara, desse movimento que derrubou o regime, tem um passado jihadista. Mas eu não concordo com a ideia de que um dia jihadista, sempre jihadista, porque nós podemos aplicar essa mesma ideia para muita gente. Nós podemos aplicar a ideia, um dia terrorista, sempre terrorista, e falar Menachem Begin, o homem que acabou fazendo a paz entre Israel e o Egito, nunca vai poder deixar de ser um terrorista. Não, ele se tornou um estadista. Mas você não acha que o componente religioso tem uma... Não, veja, eu não estou, por enquanto, fazendo nenhuma profecia sobre Al-Shara. É muito cedo para isso. É muito cedo para isso. Por enquanto, você está agnóstico. Agnóstico, tá certo? O quadro da Síria é um quadro extremamente complexo em função das divisões sectárias internas, das divisões étnicas e religiosas dentro da Síria. O quadro sírio é muito complexo, existe a possibilidade, e existem atores internacionais que gostariam de ver essa realidade, que é a Síria se fragmentar em diversos microestados turbulentos. Eu acho que seria péssimo para o Oriente Médio e ruim para todos os outros atores do Oriente Médio, mas existe essa possibilidade. Então, eu não faço profecia, em geral eu não faço profecia, só sobre o passado, mas eu não faço profecia sobre para onde vai o novo governo sírio. Mas o que eu discordo é da ideia de que ele está de antemão condenado pelo fato de que seu líder foi no passado um jihadista. Porque Menachem Begin foi no passado um terrorista. E Nelson Mandela foi no passado um chefe militar da ala militar do Congresso Nacional Africano. Então, dali ele fez uma série de rupturas, uma série de cisões. Ele chegou a ser da Al-Qaeda, né? Al-Shara chegou a ser da Al-Qaeda. E ele foi fazendo uma série de cisões provocadas por circunstâncias da guerra civil na Síria, né? Cisões que eram boas para ele ao longo do tempo, que eram alternativas militares razoáveis para o seu grupo ao longo do tempo. E ele chega ao poder com o discurso, ou pelo menos grande parte do discurso, que se exigiria de um líder capaz de reconstruir a Síria sem sanções internacionais. No discurso, ele acerta 90%. Tem partes que ele nunca fala. Demétrio, como o Rabin apertou a mão do Arafat, o Trump apertou a mão dele do Al-Shara. Sim, mas veja, eu acho que é muito difícil achar alguém mais crítico ao Trump do que eu no mundo. Mas nesse ponto, eu acho que Trump acertou ao suspender as sanções, porque é preciso abrir uma possibilidade de futuro unificado para a Síria, em nome da estabilidade do Oriente Médio. E a retirada das sanções é uma pressão, ao mesmo tempo, para que a Síria faça um acordo com os seus vizinhos. Quando eu digo com os seus vizinhos, eu estou falando com Israel. Impacto na agressão. É um acordo de convivência com os seus vizinhos. Então, esse é o ponto onde nós estamos na Síria. Agora, existem preocupações humanitárias imensas, como proteger as minorias
na Síria, como impedir o massacre dos drusos na Síria, como impedir o massacre dos alauítas no litoral da Síria. Então, existe uma série de pontos de interrogação que vão continuar existindo pelo próximo período. Mas eu acho que isolar o novo governo sírio como ponto de partida, o isolamento dele produziria um enfraquecimento tão grande dele que a Síria voltaria à guerra civil. E acho que esse é o pior cenário, porque uma guerra civil na Síria, como em vários outros lugares, é uma estufa aonde nascem grupos jihadistas. E os jihadistas poderiam estar bem na fronteira com Israel, ali perto das colinas de Golã, chegariam ali. Escuta, eu vou fazer a última pergunta. O Samuel ampliou o cenário falando do grande contexto. Eu vou estreitar a conversa falando do quê? Política externa brasileira. Agora vai ser um assunto bem estreito. Nós estamos naquela situação, a gente já fala muito de escolha de Sofia, né? Quando a gente fala do Brasil, no contexto político brasileiro. E da política externa brasileira? Você tem, de um lado, o governo Lula, com sua política externa retrógrada, sabe, posições automaticamente chulas anti-Israel, subalterno ao atraso, e do outro lado, o bolsonarismo subalterno, não aos Estados Unidos, subalterno ao Trump. E aí, como a gente sai dessa cilada? Ou não tem? Eu acho que você descreveu muito bem o cenário, né? E você devia completar a tua descrição explicando como a gente sai dessa cilada. Mas o interessante nessa história é que Lula está hoje numa encruzilhada muito complexa, porque no momento em que Trump adota sanções tarifárias, a imprensa fica falando tarifa. Não, tarifa é questão de comércio, isso é uma sanção política na forma de uma tarifa. O Brasil é um dos únicos, se não o único, porque Trump falou também de sanções políticas quando ele se refere ao México, aos imigrantes, quando se refere ao Canadá e ao fentanil, que é fantástico. Mas no caso do Brasil é o único onde ele foi até o fim e apresentou um motivo essencialmente político para a sua tarifa. É uma sanção tarifária. Lula está numa encruzilhada. Porque como se coloca o Brasil diante de uma exigência que o Brasil não pode sequer discutir, ele não pode sequer discutir recuar nisso, fechar o judiciário e falar não vamos mais processar Bolsonaro e a sua camarilha, o que fazer? A alternativa mais fácil, que seria, vamos dizer assim, mais natural para Lula, seria ceder a China e se engajar cada vez mais numa posição de dependência comercial, econômica e política à China. Se tornar, vamos dizer assim, o braço esquerdo da China nos BRICS, porque o braço direito da China nos BRICS é a Rússia. Só que essa alternativa é um desastre para a economia brasileira, porque isso abriria a economia brasileira para um nível de dependência com a China que é inaceitável, inclusive para os atores econômicos mais importantes aqui dentro do Brasil. Então, há resistência, e até dentro do governo Lula, a um caminho como esse. Qual é o caminho alternativo? Lula não sabe qual é o caminho alternativo. O Brasil deveria estar procurando acordos de livre comércio, deveria estar há muito tempo, já está atrasado, mas deveria estar procurando acordos de livre comércio desesperadamente com vários países e grupos de países, começando pela União Europeia. Agora, o Brasil precisaria estar fazendo uma lição de casa que não tem nada a ver com comércio nem com os Estados Unidos, mas que para resolver a nossa fragilidade. Quer dizer, nós temos uma situação fiscal próxima ao colapso. Tem um colapso desenhado nos próximos 4 anos. Um colapso fiscal desenhado em todos os gráficos. Ontem, Fernando Haddad disse que os setores atingidos pela tarifa de Trump serão ajudados pelo governo. Papo furado.
o governo não tem dinheiro para fazer coisas muito mais básicas, né? E vai ajudar a indústria, o setor agrícola, os vários setores atingidos por uma tarifa que equivale a um embargo. Então é nisso que o Brasil devia estar pensando. Mas Lula não está pensando e o risco é que ele se encaminhe para aquilo que o coração dele leva, né? Para se engajar cada vez mais como um disciplinado soldado dos BRICS ao lado do camarada Xi Jinping. Eu peço desculpa, no apartamento de cima tem uma britadeira e eu estou sem o... Eu não pus o microfone, então eu vou falar pouco, porque eu depois espero que cancele esse barulho, essa interferência. Não é Mossad, não é a CIA, não é... Esqueci o nome do Serviço de Informação Brasileiro. Um jardineiro fazendo a poda no teu jardim. Não é mais já prédio aqui, eu não moro mais em casa de sobrinho, eu moro em apartamento. Não é agência de imigração aí, né? Não é a ICI. Não é. Eu fiz um caso de autodeportação para a Flórida. É o seguinte. Bem, nós temos, antes de se despedir do Demétrio, nós temos o nosso ritual, se o Demétrio quiser participar ou não. É hora daquele momento seríssimo, solene, novamente. A expressão solene sempre é bom retiro nesse podcast. Então, vamos dar os nossos prêmios. Bom retiro e mau retiro. Eu vou começar abrindo mão, Caio. Tem tantos mau retiros para dar que eu estou num dilema. O que escolher? Eu vou convidar o Demétrio para dar o mau retiro no meu lugar hoje. O mau retiro. O mau retiro. Você quiser dar um bom retiro, pode dar também. Você quer pode dar um bom retiro também, mas positivo ou negativo, geral, eu vou dar os dois. O mau retiro é óbvio. Netanyahu, que coloca o que é mais importante para Israel em risco e que, com a sua política, transforma Israel num Estado pária. É um desastre. Eu quase acho que ele é um antissemita. E o bom retiro para os ex-primeiros ministros de Israel e ex-comandantes militares de Israel que denunciam o projeto de política de limpeza étnica. Um exemplo, Ehud Olmert, mas não é o único. Escuta, inspirado pelo meu profeta Samuel, eu acho que vamos fechar, porque nós estamos fechando a temporada. Eu acho bacana que a ideia de Samuel transferir a responsabilidade e a genialidade da premiação para o convidado. Então, eu também não vou dar nenhum prêmio, né? Eu acho que eu tenho um prêmio, vou ter um bom retiro. Eu tenho um bom retiro para os nossos ouvintes e espectadores, né? Que nos acompanharam. Olha, puxa, essa foi vaselina, né? Eu sou melhor diplomata do que os diplomatas brasileiros, israelenses e americanos juntos. Mas, não, então, a gente queria agradecer. Nós estamos terminando essa. Você acreditou no mito que os diplomatas brasileiros são muito especiais? Estou brincando. Mas os israelenses e americanos hoje. O diplomata de carreira é sempre que nem eu, né? Meio vaselina em qualquer lugar do mundo. É o seguinte, eu só espero que a gente, no retorno da nova temporada, não tenhamos mais reféns, não tenhamos mais fome em Gaza. São desejos difíceis de serem concretizados, mas a gente espera retornar com bons retiros e não tantos maus retiros. Então, eu agradeço, Demétrio. Samuel vai dar a última palavra, mas eu queria esse bom retiro para quem nos acompanha fielmente. Obrigado, Demétrio, pela participação. Obrigado, Caio, pela companhia. Foi uma longa e frutífera temporada e esperamos que todos estejam aqui ansiosamente aguardando o começo da próxima. Até! Foi um prazer, agradeço, Caio, Samuel. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Edição, direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.